queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz sublime de Jesus possa aqui estar presente, como está. Agradeço imensamente a deferência, as palavras que foram trazidas, que confesso não as merecer. Trabalhamos todos juntos para que um dia esses predicados, esses mimos que foram trazidos pela nossa Larissa, pelo Leandro e pelos amigos queridos que aqui se encontram, possamos verdadeiramente merecer tudo isso. Enquanto isso, nós estamos laborando e tentando de alguma forma exemplificar o que o Mestre tem nos trazido e nos convidado desde há muito tempo. E a questão relacionada ao perdão, como Larissa muito bem trouxe, parece palavra simples e de fácil execução. Mas nós ainda estamos muito ligados às questões da preservação da vida, pelo menos no âmbito material, e ainda muito relacionados às questões da preservação da vida, como havíamos mencionado. Atacamos quando somos atacados. Somos aqueles ainda brutos que, ao sermos golpeados à face, temos a intenção de devolver, ratificando a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus traz uma proposta completamente diferente. Ele quebra o paradigma. Ele vai nos trazer no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e nos versículos talvez 43 a 47, se não nos enganamos, algo revolucionário, mesmo nos dias atuais. Ouvistes o que foi dito? Amareis aos vossos queridos, aos vossos próximos. Estou fazendo uma pequena adaptação. E odiarei aos vossos inimigos. Mas ele propõe algo diferente. Nesta tentativa de talvez referendar as questões relacionadas ao dar a outra face, ele propõe: amei aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos caluniam, façais o bem a todas as injunções e obstáculos que se propõem ao vosso adiantamento. Porque qual a diferença? Os publicanos também não fazem isso, amando os seus queridos, aos seus amigos. Qual a vantagem? Sejam audaciosos na postura de extrair dentro de cada um de vocês algo que está em germe, o amor, a beleza, algo que está aos poucos sendo construído. No dia 2 de outubro de 2006, aqui neste país, na cidade de West Nickel Mines, na Pensilvânia, um evento muito sui generis tomou parte das páginas policiais, ali numa pequena comunidade Amish. Para quem não sabe, os Amish buscam, de uma certa forma, a singeleza, as questões relacionadas à natureza, a uma vida muito mais simples e pautadas, sem dúvida, nas questões do Evangelho de Jesus, com seus exageros, sem dúvida, com as suas interpretações talvez um pouco reduzidas, mas tentando angariar as questões da pacificidade. Um leiteiro muito conhecido daquela comunidade, chamado Charles Roberts, ali naquele dia, 2 de outubro de 2006, estava diferente, conturbado, ainda muito ressentido com talvez Deus, pois a sua filhinha, há alguns anos atrás, havia desencarnado logo na tenra idade. E ele, neste dia, ele estava realmente completamente diferente. Estaciona a sua picape atrás de uma pequena escola, ali da comunidade Amish. E desta vez ele não estava com os galões de leite, fortemente armado. Estaciona, dá a ré, sai com as armas
arrebenta a porta daquela pequena escola, Amish, onde algumas crianças estavam recebendo as lições das professoras. Ele dá um grito, pede que algumas crianças deitem no chão e rapidamente, percebendo a rudeza e a força com que as palavras daquele homem, agora completamente diferente dos tempos anteriores, duas professoras conseguem escapar na tentativa de chamar auxílio da polícia. Rapidamente alcançam um telefone e ligam para a polícia, escrevendo com alguns poucos detalhes o que ali estava ocorrendo. Charles Roberts, fortemente armado, com raiva de Deus, indignado talvez pelas questões relacionadas à morte da sua filhinha, que tanto ele amava. A polícia, pouco tempo depois, chega naquela localidade e com o megafone traz as instruções para que ele rapidamente saia daquilo, se entregue para que coisas piores não ocorressem. Ele estava conturbado, congestionado com a sua raiva e com os seus rancores nas suas situações que só Deus conseguiria perscrutar a intimidade do seu coração. Grita, quebra uma das vidraças e grita: afastem-se, pois senão vou matar a todos que aqui se encontram. As conversas, numa tentativa de dissuadi-lo daquele desiderato, trouxeram, sem dúvida, maior angústia àquele homem perturbado. E houve-se dentro daquela escola uma rajada de tiros. 5 crianças, 5 jovens haviam sido executadas e uma gravemente ferida. Pouco tempo depois, houve-se um único tiro. Charles Roberts havia se suicidado. Uma das crianças, uma professora que ali se encontrava, abre a porta, grita: venham correndo. E, logicamente, as emissoras de televisão já estavam ali espalhadas, com a sua ânsia de alguma novidade. A comunidade Amish agora não era mais caracterizada pela sua pacificidade, e a loucura dos homens não mais escolhia locais específicos. Aquilo passou a virar uma grande notícia. O tempo passou, algumas horas, e os dramas, as descrições ali foram feitas, e rapidamente a polícia foi e bate à porta da viúva, que percebeu que o seu marido havia saído totalmente conturbado, e ela pergunta à policial: é meu marido, não é? Sim. O que houve? E os policiais descreveram a situação, e ela cai em choro. Algumas horas depois, alguns dias depois, e as notícias rapidamente montaram uma tenda a alguns repórteres de várias emissoras de televisão. E o que mais se mostrou como flagrante e completamente diferenciado de um padrão comportamental que ainda nos caracteriza, olho por olho, dente por dente, embora grande parte da vizinhança adjacente àquela comunidade Amish desejasse que Charles Roberts estivesse queimando no fogo do inferno e que ele fosse para lugares muito inferiores e infelizes, a comunidade Amish reagiu, melhor dizendo, agiu de uma forma distinta. Pois mesmo os pais de algumas das meninas que foram ali assassinadas batem à porta da sua viúva, de Charles Roberts, oferecendo ajuda e tentando de alguma forma identificar os dramas que aquela família estava passando. Agora aquilo era notícia, porque rompendo completamente com os padrões comportamentais das nossas reações automáticas de não dar a outra face, nós somos os mesmos réprobos do passado, como diz um espírito, Marcelo Ribeiro, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, quando este espírito fala: não somos outros espíritos,
Somos os dilapidadores da paz alheia, agora rompendo, envergando novas roupagens. Somos os pomicultores da usura, agora colhendo as dificuldades financeiras. Recapitulamos para aprender, recomeçamos para crescer. Ainda ontem, jurando, prometendo fidelidade aos postulados do Evangelho, reincidimos nas mesmas questões das ignomínias que ainda nos caracterizam. A comunidade Amish postou-se de uma forma completamente cristã, aceitando o desafio de vencer em si, pois sem dúvida são dores atrozes. Todas as câmeras das televisões e os repórteres anotando as minudezas, as situações mais inusitadas que sem dúvida, e eu me pus naquela situação, naquela posição, se eu teria reagido, melhor dizendo, agido da mesma forma com uma filha simplesmente assassinada a queima-roupa por alguém. E eu comecei a perscrutar o meu íntimo e pensei, vamos trazer essa história. Será que eu reagia como aqueles Amish? Mas eles foram além, porque o dinheiro começou a chegar de várias partes do país, como donativos, cheques, isso vai em 2006, 2 de outubro de 2006, e cheques, dinheiros, donativos, começaram a chegar para aquela comunidade. O espírito americano é muito generoso e se sensibiliza, se cria compatibilidade e compaixão por aqueles que sofrem. E aquele fundo, aqueles recursos foram separados numa conta específica dos Amish. Mas mais interessante, que uma boa parte dos recursos foi destinada à manutenção da família daquele que foi o grande algoz daquelas famílias. Pois o seu breadwinner, o ganha-pão, ele era o leiteiro, o que provia os recursos, não estava ali presente. E ela, completamente destruída, não entendendo os dramas que se passavam no interior do seu marido, nem sequer conseguiria dar conta do pagamento das hipotecas, das contas, e ainda com uma filhinha. Mais uma vez, os Amish separaram e fizeram uma espécie de um pequeno schedule de pagamentos, para que a família não fosse desertada e desamparada do ponto de vista material. No funeral de Charles Roberts, havia a esposa, a viúva, a filhinha, nenhum pertencente àquela comunidade fora dos Amish. Mas os Amish ali estavam presentes, em grande maioria, inclusive pais, mães das crianças que foram executadas. Da onde vem essa força? Da onde vem esse sentimento que consegue se superar, ganhando altivez e conseguindo se vencer, dando a outra face, de uma forma como nós não imaginamos? Nós talvez pudéssemos, e aquilo sem dúvida ganhou grande notoriedade nos veículos de comunicação, e está disponível, basta fazer uma pesquisa nos Googles da vida, vocês vão ver as mesmas notícias. Da onde foi que esta comunidade retirou a força e, adotando os princípios cristãos com tanta eficiência? Havia dor? Lógico que havia. Havia simplesmente uma desconexão com a realidade, não mais com a presença das crianças, das filhas queridas? Lógico que não. Somos seres humanos, temos sentimento. Lógico. Mas bem-aventurados aqueles que choram. Não um choro de revolta, um choro de desconformidade com os desígnios de Deus, pois nós aqui, possuidores de minimamente algum conhecimento espírita e fazendo as conexões com a lei de ação e reação, percebemos que há sem dúvida as injustiças no mundo, mas nenhum de nós é injustiçado. E somos aqueles que, inseridos nestes contextos, agora instrumentalizados com as doutrinas, com a doutrina dos Espíritos, percebemos que a vida não cessa,
A vida é elemento constante que nos convida à recapitulação de tantas questões. Quando Paulo, ainda Saulo, dá-se conta das questões do cristianismo, já havia passado o evento na estrada de Damasco, ele desperta e percebe que haveria um outro rumo a ser tomado, começa toda a sua movimentação. Num determinado momento, e na obra Paulo Estevão é muito clara, ele vai ter com seu pai, ali próximo da sua cidade natal. Seu pai não entende, não compreende como este, que era um grande cérebro, a presença marcante dos templos, da sinagoga, agora segue este carpinteiro que, sem nenhuma expressão, fecha a porta para quem não se lembra da obra, e Saulo sai muito triste, destruído por dentro, porque nem seu pai havia entendido esta nova proposta. Ele, um tempo depois, cai em um grande torpor, adormece, e a presença da sua noiva querida Abigail e Estevão ali se faz presente nos desdobramentos do sono. Acho que o Leandro tinha comentado comigo a respeito. Quando a gente dorme, será que o espírito vai e se desdobra? E neste desdobramento do sono, ele tem esta conversa espiritual com a sua querida, o seu amor, Abigail. E Abigail, em algumas perguntas que Paulo traz referente a esta nova proposta, esta caminhada que ele deveria empreender, ela traz a primeira resposta citando o amor. Que amor é esse? Este amor que vai muito além das nossas questões, das considerações talvez rasas que nós percebemos. E se nós pudéssemos de alguma forma fazer algum tipo de paralelo, eu vou aqui talvez visitar o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando fala das bem-aventuranças. Talvez o primeiro step, o primeiro degrau. Bem-aventurados os humildes, ou os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Que humildade é esta que nós estamos percebendo na fala de Jesus e também escrita no Evangelho de Mateus? Porque quem não é humilde não consegue amar, porque vai ainda se postar nas questões relacionadas à prepotência, as questões relacionadas ao orgulho, e a pergunta 785 do Livro dos Espíritos nos fala, né? Quais são as chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo, contrárias às questões da humildade. Quem não consegue se postar numa situação de humildade, percebendo ainda a nossa singeleza no conhecimento universal, sem dúvida não vai encontrar no outro também as mesmas dificuldades, pois estamos todos a caminho da luz. O nome desta casa: Deus, Cristo e caridade. Caridade, como era entendida por Jesus. Será que é simplesmente dar as moedas, as questões materiais? Ou seria talvez esta benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas? Quem não tem humildade, e bem-aventurados estes humildes, estes pobres de espírito, não vai conseguir herdar este reino de Deus que está por ser feito dentro de cada um de nós. Não é nos colocarmos numa posição de subalternalidade, colocando-nos talvez, assumindo méritos e predicados que ainda não possuímos, mas estamos a caminho de possuí-los. E quem consegue perceber-se nestes níveis de humildade, não é botar uma roupa rasgada e falar manso, com aquela cara de santo, mas por dentro um grande turbilhão. Os vulcões ainda fazem parte. Não. Autoanalisarmos-nos de uma forma singela, bela, percebendo que há muito trabalho a ser feito intimamente. E percebendo também que no meu adversário, ou no meu amigo, pois já conquistamos e já passamos pelas mesmas estradas, também há trabalho a ser feito.
Numa casa espírita, com o passar do tempo, nós vamos percebendo as dificuldades. Porque, sem dúvida, no primeiro momento, tudo é alegria, é uma felicidade. E como já trilhamos alguns pontos, algumas situações relacionadas ao movimento federativo, percebemos a grande alegria de fundar uma casa espírita. Todos são sorrisos, belezas, trabalho, força, dinamismo. Ao longo do tempo, nós vamos percebendo que neste mesmo agrupamento existem almas que já conseguiram construir os níveis de afinidade no passado. Mas existem outros grandes antagônicos reunidos nesta mesma proposta que Jesus tem para com todos nós, a grande família humana. O que ocorreria se houvesse um relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. E vamos talvez transportar para a família espírita, que está aqui de alguma forma tentando dar um exemplo. Eu me lembro até da minha própria jornada, iniciando o movimento federativo. Eu tinha acabado de assumir a posição de presidente, não sabia nada de nada. Confesso a vocês que ainda sei muito pouco, quase nada. E é verdade, não é falsa humildade, porque a vida é uma estrada de crescimento e de aprendizado. E muitas vezes nos desafios, nós percebemos a necessidade de pôr o trabalho, o amor que Abigail aconselha a Saulo em prática, sendo humildes e percebendo a necessidade de mergulharmos dentro de nós para percebermos este reino de Deus que está por ser construído. Obra divina no coração da humanidade, disse Jesus no livro Boa Nova. Acredito que no capítulo 3, as primeiras pregações, acho que é no capítulo 3. Tudo isso a gente vai percebendo. E aí, nesta humildade, vamos angariando as situações necessárias para que, sem dúvida, no segundo conselho que Abigail passa a Saulo, a necessidade de trabalhar intimamente. E ela fala, trabalha. Ama como primeiro conselho, mas trabalha. Mas no trabalho nós vamos encontrar, e principalmente na casa espírita, as necessidades mais prementes do perdão. Porque quem trabalha na casa espírita não é simplesmente pegando o livro, colocando aqui, fazendo as paredes, pintando, organizando os eventos da conferência XYZ. Não. É o trabalho diário. É o rala-rala uns com os outros. Quantas vezes eu, ainda inferior, pequenino, fui colocado contra a parede de irmãos queridos, que eu os tinha como queridos no começo e na formação da casa espírita. E aí a gente percebe, opa, Marcelo, existe trabalho a ser feito aqui dentro. Porque muitas vezes as ações e as reações que os nossos irmãos espíritas têm nas suas situações particulares, e nós as possuímos também, vamos perceber a necessidade deste trabalho íntimo. Não interpretando como algo pessoal, mesmo que o seja, pois o passado nos convida a fazermos parte de um mesmo grupo de desafio. Não foi diferente com Saulo, Paulo e Tiago. Quem vai lembrar aí do livro Paulo e Estevão, se não me engano, na segunda parte, capítulo 5, lutas pelo Evangelho, os grandes conflitos que houve entre Paulo e Tiago nas questões relacionadas à circuncisão. Não vou trazer nenhum spoiler, porque vocês vão comprar o livro e vão ler e vão chorar 3 dias e 3 noites, se não chorarem toda uma vida, percebendo ainda a necessidade de construírem dentro de cada um de nós algo diferenciado. No final da obra, o mesmo Paulo vai ter com Tiago. E num primeiro momento, ele, Tiago, agora em Jerusalém, o convida para estar com ele, e ele no primeiro momento, não vou. O quê? Com esse homem? Não vou de jeito nenhum. Lembrando-se dos antagonismos e das questões que haviam, mas ele aceita, quem sabe talvez inspirado por Estevão. A obra não diz, mas já percebendo que havia trabalho que
já havia sido feito. E esse trabalho íntimo o convidou a ter com Tiago e percebeu um homem diferente, que a vida havia passado, os dramas haviam adoçado um pouco mais, e ele entendeu, lá na frente, anos depois, que Tiago era um homem diferente, e Paulo também era um homem diferente. Nós estamos neste trabalho, e este trabalho nos convida, sem dúvida, a estas examinações. Teremos, sem dúvida, os choros. Bem-aventurados os que choram. Mas estes que choram, apercebendo ainda a necessidade de autoconstrução, serão consolados. Não o choro como Charles Roberts, que, indignado com a questão da morte da filhinha, descontou naquelas outras, como se fosse, eu estou com raiva de Deus. Era um choro de revolta, completamente desconectado com as questões primordiais da vida. Mas nós agora já conseguimos fazer este passeio. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Bem-aventurados os que choram. Aí a nossa querida Abigail nos traz uma outra proposta, respondendo ao nosso salmo. Porque ele fala e segue nas suas questões, ela o aconselha a esperar. Espera, Paulo. Mas por que esperar? Porque quem espera ganha experiência. Não é esperar tipo, eu vou esperar de braços cruzados como se fosse, vamos ver até onde ela ou ele vai chegar. Esse esperar, acreditando no tempo de Deus. Quem espera, espera a maturidade a ocorrer, tanto aqui dentro quanto lá fora. E percebemos que estamos todos a caminho nessas dificuldades. Esperando nos relacionamentos, nas brigas, em tantas situações. E aí, algo começa a se fazer dentro da gente, a mansuetude começa a ganhar expressão. E bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque estes herdarão a terra. Que terra é essa? É a terra do mundo, onde as conquistas, onde o dinheiro, tudo isso é muito bonito, muito especial, mas uma terra íntima, que precisa ser muito bem aplainada para que as flores do porvir possam dar lugar a alguém muito diferenciado. Quem espera adquire todas essas mansuetudes. Aos poucos. Não mais colocarmos, talvez numa figura de linguagem, neste grande barco da vida, a âncora no solo do rancor, do ressentimento, porque a vida é este grande rio que flui na direção do mar infinito, deste amor imenso que nos aguarda, de braços abertos, que é Deus. Deus, Cristo e caridade. A âncora vai, no máximo, nos colocar ali rodando naquele eixo, não saindo daqueles remordimentos, daquele rancor que ainda não nos convidam, que vão colocar realmente grandes amarras dentro de nós. E nos tornamos escravos, não libertos. E quanto mais escravo, é aquele que beija as suas próprias algemas. Dar a outra face, perdoar, consolar muito mais do que desejar ser consolado, compreender muito mais do que desejar ser compreendido, amar e ser amado, disse Francisco de Assis, porque é dando de cada um de nós que iremos receber da infinita misericórdia do Altíssimo. É perdoando que iremos ser perdoados. E morrendo para este homem velho que ainda existe dentro de cada um de nós, que iremos ter uma vida muito mais diferenciada. Passamos da mansuetude e aos poucos a nossa querida Abigail, trazendo as questões da espera, se pudermos fazer talvez algum outro paralelo, quando nos fala das questões da justiça, porque quando nós somos violados, quando alguém nos traz algum tipo de impropério, quando alguém nos traz algum tipo de calúnia, é natural que nós desejamos que esta justiça íntima possa ser restabelecida, mas não a justiça dos homens, uma justiça divina. E bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados.
Mas é preciso que nós saibamos primeiro esperar. É preciso que nós saibamos primeiro trabalhar intimamente. E primordialmente, o amor. Nesses conselhos de Abigail, o amar, trabalhar intimamente, esperar para que a experiência possa ser adquirida e percebamos que muita coisa mudou e o convite que eu me fiz, na verdade, nos dias atuais, me imaginei lá atrás, não mais barrigudo, com cabelo branco, mais velho, mas quando eu comecei nos ensinos espíritas, tudo era maravilhoso, todo mundo era lindo. Eu falei, eu vou mudar o mundo, olha as pretensões. Eu vou ser o grande Sassamutema, o salvador da pátria. Há uma sequência a ser adotada. Eu preciso primeiro perceber o amor infinito que nos dá a oportunidade de ingressarmos mais uma vez na escola da vida. Por isso é necessário trabalhar intimamente e esperar o tempo de maturação e amadurecimento, tanto meu quanto também da proposta que estamos abraçando. E aí, esta justiça e a lei de justiça, onde está escrita a lei de Deus, é a pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência de cada um de nós, independente da crença, da etnia, da língua. A lei de Deus, que aos poucos começa a ser mostrada para cada um de nós. E aí esta justiça vai nos ubicar, nos localizar em movimentos mais suaves, onde já adquirimos tantas experiências. Talvez dando um passo mais ousado, talvez nesta última proposta, já consagrando estas 3 etapas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes receberão misericórdia. É o perdão que Abigail faz, propõe a Saulo como último. Perdoa. Perdoa, porque Paulo faz a pergunta, e estes que fazem parte do nosso grupo cristão, do nosso grupo de, eu vou colocar aqui numa analogia, dos espíritas, e ela fala, perdoa. Perdoa. Mas não é o perdão de lábios. É um perdão percebendo que nós também necessitamos de perdão. Todos nós. Era próximo do Natal. Década de 80. Final da década de 70, década de 80. Um bairro no Rio de Janeiro, Bangu. E ali dentro de uma penitenciária, um grupo de espíritas, de forma muito sistemática, fazia visitas, não só a esse grupo dentro da penitenciária, como também a outros locais. E um dos nossos irmãos estava... Eu já contei essa história aqui? Não. E um dos nossos irmãos, muito queridos, havia sido designado, acho que era a mesma data, hoje é dia 14, foi por volta desta data, e eles convidados para proferirem algumas falas na penitenciária de Bangu, Bangu 2, Bangu 1, alguma coisa assim. Um dos nossos amigos, um irmão muito querido, que temos muito contato, agora já um senhor, ele foi convidado para no domingo, proferir algumas falas a respeito do Natal. Mas alguns dias antes ele estava assim muito sem ideias. Meu Deus, eu estou tão vazio, eu não tenho nenhum tipo de inspiração. O que eu vou falar para aqueles meninos, para aqueles moços, para aqueles homens prisioneiros, próximo do Natal? Eu estou sem ideia. E ora muito e não vinham as ideias. Chegou o domingo, ele acorda muito cedinho, preparados para irem à penitenciária. Vem a ideia de uma passagem do Evangelho de Jesus das bodas de Caná. Para quem não sabe, foi o primeiro milagre que Jesus faz, transforma a água em vinho. Ele falou assim, mas o que tem a ver isso? Com o Natal? Ele falou, não está fazendo sentido nenhum. Mas ele estava tão vazio e aquela ideia ficava realmente como um sino na cabeça dele. Ele falou assim, seja o que Deus quiser. E foram todos. Estando ali de manhã, o secretário de Segurança Pública ali coloca todas as
os jovens, os presidiários ali, os policiais muito bem armados, num pequeno auditório. E aí algumas músicas, alguns violões, para criar algum tipo de ambiência para as pessoas que ali estavam. Parecia assim. Aí vem o nosso irmão e começa a falar. Parecia assim, ó, o povo aí sentado, os prisioneiros da vida, e esse nosso irmão aqui, vindo pelo amor de Deus, para que as inspirações pudessem vir. E ele foi começando a falar de Jesus e trazendo aquelas passagens, e intimamente ele pensando, meu Deus, onde é que isso vai dar? E olhando e seguindo. De repente ele vai dar um fecho, fazendo uma proposta para aqueles prisioneiros. Quando a gente aceita o Cristo, não só de lábios, indo para uma igreja, pertencendo a um centro espírita, ou uma comunidade Amish, ou seja lá o que for, quando este homem de Nazaré entra dentro de cada um de nós, a nossa vida muda da água para o vinho. Aí ele falou, opa. E aí o pessoal começou, lógico que havia toda uma ambiência espiritual totalmente diferente, não era o Marcelo ali falando, era alguém muito especial, com uma ambiência, todas as mãezinhas desencarnadas, talvez, que ali estivessem, naquela penitenciária, intuindo aqueles que foram os prisioneiros da vida e tentando de alguma forma se refazerem, todos caem em choro, exceto um. No final da sala, cabeça ali, olhos cerrados, braços assim cruzados, e ele era uma rocha. E o nosso irmão César percebeu a completa distorção daquele com todos os outros. Terminam as preleções, os presidiários são dispersados, encaminhados às suas celas, e os tarefeiros ali estavam numa fila, cumprimentando, abraçando, apertando a mão das pessoas. E aquele homem chega, né? E o nosso irmão César pergunta, eu percebi que aquele ali é meio fechadão, né? Ele não fala nada. Não, ele é assim mesmo. Não fala, não sorri, é uma rocha, uma pedra. É uma das pessoas mais difíceis aqui, um dos presidiários mais difíceis. Ele chega e dirige-se àquele que havia feito a preleção, o segura pelo braço, os policiais já se aproximam, como se fosse, tem alguma coisa aí. Ele fala, você acredita mesmo nisso tudo que você está falando? Aí o nosso irmão César fala assim, acredito do fundo do coração. Você não sabe de nada. Isso tudo é balela. Tudo é balela. Não existe salvação para mim. Eu estou condenado ao fogo do inferno e não há Deus nem Cristo que vá me perdoar. Eu também não me perdoo. Como é que eles vão me perdoar? E aí começam as conversas. Não, meu filho, não pense dessa forma. E aí ele retrucava. Você não sabe de nada. O secretário pediu que ele fosse afastado e o nosso irmão falou, espere um pouco. Sentaram-se os dois. Todos os outros haviam sido dispersados e encaminhados. E ali uma pequena conversa deu sequência. De repente, uma lágrima sai pela primeira vez dos olhos daquele homem endurecido. E ele pergunta, como é seu nome? Meu nome é Jesus Ribamar. Que nome interessante. Meu nome é César. E conversar. Eu vou lhe visitar. Vem me visitar algumas vezes. O tempo passou, as visitas aconteceram. Ele foi aos poucos angariando algum conhecimento a respeito do Cristo. Algumas obras foram ali distribuídas, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele sabia ler. E mensagens mais simples foram separadas. Muitos anos se passaram e o nosso irmão César havia mudado de cidade. Ele era coronel do exército, agora retirado, e foi modificado, foi destacado para uma outra localidade. E perdeu o contato com o nosso irmão Jesus Ribamar. Mais de 20 anos se passaram. O nosso irmão César é convidado para uma palestra num subúrbio do Rio de Janeiro. Uma casa espírita muito simples, não com as estruturas de filmagem, com toda a beleza, o conforto que nós possuímos nos dias atuais. Chão batido, tábuas corridas,
Algo muito simples, onde alguém ali abria uma página do Evangelho, fazia uma leitura e proferia alguns ensinamentos, quase como que um Evangelho no lar. Só que naquela família espírita. O nosso irmão não conhecia o presidente da casa, mas havia aceitado o convite para fazer uma palestra. Senta ali na primeira fila, ali, assim como a Larissa. Sentou ali. De repente vem um homem, meio corcunda, baixinho, cabelo bem branquinho, um rostinho assim, bem massacrado com as questões do tempo. Senta-se do lado do nosso irmão César, segura no braço dele e fala: eu agora posso aceitar Jesus. O César olha para o lado e fala: Jesus? Jesus Ribamar, é você aqui? Essa história é verdadeira, gente. Sou eu, César. Meu Deus, o que é isso? Eu sou o presidente desta casa espírita. Ele fala: como assim? Me conte essa história. Desde aquela primeira conversa que tivemos, eu nunca mais fui o mesmo. Aos poucos, e confesso que demorou muito tempo, e você havia me fornecido o livro Paulo Estevão, e eu comecei a perceber que eu precisava me amar um pouco mais. Havia necessidade de trabalho íntimo. E o tempo me fez esperar com a experiência. E o perdão aconteceu com muita dificuldade intimamente. Aos poucos eu me tornei alguém que fez algum tipo de diferença naquela casa, naquela instituição. É verdade, cumpri minha pena, pois eu era um assassino. Sou um assassino. E liberto, agora, confesso que tive muita dificuldade de encontrar emprego. Quem quer dar emprego para um ex-presidiário? Eu também não daria. Quantos conheço ali que são reincidentes até nos pensamentos, que reverberam-se na mente? Mas todas as vezes que muitas vezes tive vontade de cometer um crime novamente para ser prisioneiro e pelo menos ter moradia e comida, lembrei-me de você. Lembrei-me do Evangelho de Jesus, quando fala: bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados. Lembrei da humildade. Lembrei da necessidade de perdão, de uma justiça divina que precisa ser feita intimamente, para que eu, saciado desta justiça, não a dos homens, pois cumpri com as penas que me eram pertinentes, lembrei-me de ti. Aos poucos, depois de um tempo, esperando, depois do trabalho, e aprendendo a me amar um pouco mais, e me perdoando cada dia mais, porque o auto-perdão me colocou numa situação de libertação, não de completa anulidade com o que eu havia cometido, pois sei que um dia terei que restituir. Houve o arrependimento, houve a expiação, mas para que a reparação um dia seja feita, como está ali no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7, nos 33 artigos, e ele trouxe uma beleza de experiências, e o César, impressionado, eu falei assim, eu aos poucos percebi que havia necessidade de multiplicar esta mensagem que você havia me trazido a respeito do perdão. E fundamos esta pequena instituição para outros como eu, os réprobos do passado, pudessem aos poucos perceberem que há necessidade de autoconstrução e que a vida, sem dúvida, nos aponta para os grandes rumos necessários à conquista de nós mesmos. Então, César, aqui estou, presidindo esta casa, graças a palavras muito sinceras e doces que você me trouxe a respeito do Evangelho de Jesus. Talvez seja por isso que no final do Sermão da Montanha, quando Jesus completa todas as bem-aventuranças ali no Evangelho de Mateus, no final ele fala: alegrai-vos e rejubilai-vos, porque é grande a vossa recompensa no céu. Quando passamos por todos esses degraus, vendo a humildade,
naturalmente percebendo o choro, porque faz parte ainda das situações, das placas emocionais que estão se acomodando dentro de cada um de nós, mas percebendo a necessidade de brandura, também a necessidade de misericórdia, a distribuição do coração, porque a própria etimologia da palavra nos fala misericórdia. Córdia vem de coração, aquele que distribui o coração. Será que a minha misericórdia é simplesmente um copinho de café? Ou é aquela que vai aos poucos angariando grandes proporções, porque da mesma forma que eu darei a misericórdia, eu receberei a misericórdia. E aí a gente percebe, não nas questões simplesmente circunstanciais, as questões da matéria, mas a beleza e a grandeza que o reino dos céus nos oferta, para que o grande perdão possa ocorrer. Na obra Trigo de Deus, e eu acredito que a outra obra é Pelos Caminhos de Jesus, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, editada pelo espírito Amélia Rodrigues. Havia, naquela época, as festas dos tabernáculos, e Jesus estava em Jerusalém para tal, relembrando o povo do Egito, os judeus, que saindo do Egito como escravos, percorreram os 40 anos pelo deserto, e fazendo as pequenas cabanas, tabernáculos, com folhas, com pequenas galhos, se abrigando do sol e das intempéries. Da mesma forma, aquelas festas e aquelas celebrações estavam ocorrendo ali em Jerusalém. E Jesus ali estava também para as preleções, para as suas falas e para trazer os seus ensinamentos. E eu acho que está ali no Evangelho de João, no capítulo 8, nos versículos 2 a 11, talvez porque eu só vejo isso no Evangelho de João, ali no capítulo 8. Talvez porque João, o evangelista, tenha sido testemunha ocular daquele fato. Os fariseus trazem aquela mulher que havia sido apanhada em adultério, e a questão muito conhecida por muitos de nós. Os fariseus ali, numa espécie de uma tentativa de cilada, falam que essa mulher foi pega em adultério e que a lei nos ordena apedrejamento. E o que o senhor fala? Ali era uma cilada, uma emboscada. Queriam fazer uma... O que Jesus iria falar? E todos nós sabemos o fecho. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Abaixa-se, faz alguns desenhos na terra, e existem alguns intérpretes do Evangelho que trazem algumas considerações. O que será que Jesus ali escrevia? Talvez o nome dos caluniadores, dos pecadores, alguma coisa desse gênero. A gente não sabe. As pedras são jogadas e Jesus traz a fala, né? Onde estão os teus acusadores? Foram-se todos. Eu também não te acuso. Vai, não peques mais. Mais tarde, na obra Trigo de Deus e Pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues traz os bastidores da história. Não sei se você já conhece. A mulher vai ter com Jesus e fala: e agora? Será da minha vida? Meu marido não vai me aceitar mais. A sociedade está completamente contra mim. E todas aquelas situações. E Jesus traz toda uma exemplificação com doçura, com beleza, falando de fato. A memória do povo para com as faltas alheias demora muito para se esquecer. Se esquecem das suas próprias faltas. E nas entrelinhas, talvez, a mulher havia entendido que ela deveria sair daquela cidade e organizar um núcleo de trabalho com outros, talvez sugestionado por Jesus. Não me lembro muito bem da página. Larissa talvez lembre, mais tarde pode dividir com vocês. Mas me ocorreu agora. E ela sai da cidade. Vai para a cidade de Tiro, se não me engano. Ali monta um pequeno núcleo, uma casinha humilde, singela, onde os miseráveis, os desvalidos eram atendidos. E 10 anos depois, uma senhora traz um homem muito esfarrapado, acometido por uma doença muito grave, quase que em frangalhos. Ela o recebe, limpa as feridas, traz um pouco de comida para ele, e a conversa ali se dá. Ela fala de Jesus.
E ele fala, eu conheci este homem, mas tenho raiva, tive durante muito tempo raiva dele, porque ele absolveu a minha esposa que me traiu. E quando olhou para mim não falou uma palavra. Aquela indignação. Ela que me traiu. E aí, interessante porque anterior, a mulher conta o porquê da situação da traição. Eu esqueci de falar isso. Ela disse, logo depois do casamento, este meu marido voltou à mesma vida que ele tinha de solteiro. Com as farras, com as mulheres, com tudo. E eu me percebi ali sozinha. E um outro ali, um galanteador, começou a fazer os mimos, os carinhos, e ela caiu nas garras dele. E aí a situação da fragilidade humana que todos nós a possuímos em graus distintos. Todos nós, por isso, todos necessitamos de perdão. Neste ou naquele caso, ela explica isso para Jesus. Mas voltando a 10 anos depois, na cidade de Tiro, ele começa a falar, mas eu quis muito o homem. Na época eu não o compreendi, mas eu queria muito reencontrá-lo. Porque só o tempo me fez perceber. E ela fala, estamos todos na estrada de conhecer este homem. E agora já o conhecemos. Eu não me lembro muito bem da história, mas na verdade era o próprio marido que não a reconheceu agora numa outra condição. E ela o acolhe como um réprobo, como um homem que estava completamente em frangalhos, naquela situação completamente diferenciada, perdoando-o, mostrando que todos nós estamos nessas situações necessitados de perdão mútuo, uns para com os outros. E só através deste perdão, o perdonare, porque a palavra é de origem latina, e quem perdoa, e a própria palavra fala, perdoar. Doarmos-nos um pouco mais, com amor, com paciência, esperando que aos poucos os resultados possam se fazerem frutos dentro de cada um de nós. Pouco a pouco, a gente vai percebendo esses detalhes. E principalmente numa casa espírita. No movimento federativo, nós visitamos muitas casas, e cada um com seus dramas. Como nós também temos os nossos dramas, as nossas situações, as nossas dificuldades, na nossa própria casa espírita. E eu tinha conversado uma vez com, acho que foi com o Leandro, ou com a Maressa, a diretoria da Federação Espírita não é um posto de excelência com alta capacidade de conhecimento. Somos iguais a todos vocês numa tentativa de perceber algumas necessidades, porque são vários diretores pertencentes a várias casas no estado da Flórida, algumas necessidades para que o movimento e esta mensagem de Jesus possa ser disseminada de uma forma mais lúcida e com mais amorosidade. E como necessitamos de perdão, porque quantas vezes nós da diretoria cometemos equívocos. Eu me lembro uma vez, um palestrante muito bom esteve aqui na Flórida há muitos anos, que eu estava no começo. Nossa, como fui atrapalhado no começo. E são poucos os diretores. A gente não sabia como é que ia fazer a escala, porque o palestrante tinha uma semana para estar aqui. Eram 20 casas. Como é que a gente divide isso? Aí a gente faz a proposta. Olha, 3 casas se reúnem aqui nesse local, 3 aqui. Mas havia algumas casas, não, eu quero ele para a gente, só para a gente. E para administrar essas coisas todas, a gente percebe ainda a fragilidade do ser humano. Quando precisa, eu quero ele para mim, eu quero que ele fale na nossa casa. Aí nós vemos ainda a falta de unidade. E Bezerra falava isso, união imediata, para que a unificação aconteça paulatinamente. É uma mensagem chamada unificação. Bezerra traz isso através da pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier em 1963, lá em Uberaba ou em Pedro Leopoldo, não me lembro. Não me lembro não, porque eu não era nem nascido. E aí, resumo da história, a gente vai percebendo isso.
Qual o exemplo que a gente precisa ter uns para com os outros? O perdão necessário que é preciso para que a gente possa não ser simplesmente alguém que decora alguns textos, algumas passagens. Nossa, ele tem uma ótima memória, lembra disso? Aí a gente percebe assim, vai na tribuna e fala assim, esse homem deve ser um santo. Me leva para casa para ver como devolve uma semana. Pergunta para Andréia, Amazon Prime, devolve sem questionamento. Então tudo isso faz parte de um processo. E neste processo, e repetindo a fala de Abigail, ama, trabalha, espera e perdoa. Trago este lema que Abigail deu a Paulo para a minha própria vida. Se vocês quiserem pegar, tá aí um convite. Para que aos poucos, nesse finalizando, e ela traz perdoa, nós consigamos, de verdade, neste movimento espírita, ainda frágil se comparado às terras do Brasil, conseguirmos fincar a bandeira de Deus, Cristo e caridade. Mas não só desta instituição. Deus porque é o nosso Pai. Cristo porque é o nosso modelo e guia. E fora da caridade não há salvação. Muita paz a todos. Que Jesus possa nos abençoar. Muito obrigado.